Em destaque no Panorama CBN, preço das passagens aéreas pode subir em até 20% com a alta do querosene. Governo estuda medidas. Banco de Brasília vai afastar todos os envolvidos na tentativa de compra do Banco Master. Documentos revelam as caronas que Daniel Vorcaro deu no jatinho dele. Jorge Messias busca apoio para a indicação ao STF ser aprovada em comissão do Senado. Missão à Lua tem período crucial hoje. Momento mais esperado está previsto para a próxima segunda-feira. Panorama CBN. Oi, tudo bem? Eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã de quinta-feira, 2 de abril de 2026. Eu te conto em menos de meia hora o que de mais importante acontece no Brasil e no mundo. Vamos juntos! Começo contando que o governo federal está estudando um pacote de medidas para tentar amenizar o impacto do aumento do preço do querosene de aviação nas passagens aéreas. Nessa quarta-feira, a Petrobras anunciou um reajuste de quase 55% no preço do combustível para as distribuidoras, o que pode provocar uma alta nos bilhetes. Segundo a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, o querosene passou a representar 45% do custo operacional das companhias após o anúncio da Petrobras. A entidade alertou que o reajuste pode gerar consequências severas para o setor. Especialistas ouvidos pelo G1 dizem que os preços das passagens podem subir até 20%. Para diluir o aumento, a Petrobras divulgou um plano para ajudar as distribuidoras da aviação comercial. Quem aderir paga 18% de reajuste em abril e o restante parcelado em até 6 vezes, com a primeira parcela para julho. O Ministério de Portos e Aeroportos, para tentar reduzir a pressão sobre o setor aéreo, enviou uma proposta ao Ministério da Fazenda com algumas sugestões. O documento propõe, por exemplo, a redução temporária de tributos incidentes sobre o querosene de aviação. Na avaliação do Ministério, as medidas preservariam a competitividade das empresas, evitariam repasses excessivos ao consumidor e iriam manter ativa a conectividade aérea do país. Em entrevista à CBN, o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Rogério Seron, não descartou a possibilidade de isenção temporária de PIS e COFINS, mas disse que existem outras ações estruturais mais efetivas no momento. Ele é o número 2 da Fazenda, né? Também negou que esteja em discussão a redução do IOF sobre operações financeiras ou a redução do imposto de renda sobre leasing para aviões. Para o diesel, a subvenção direta tem se mostrado acertada, então está tendo efeito importante. Para o querosene de aviação, ou talvez a solução seja de outro tipo. Capital de giro, por exemplo, tem um papel importante. Nós estamos discutindo, são linhas de financiamento, tem alguns itens que são específicos do setor que a gente pode também fazer algumas sinalizações, mas são discussões ainda, não tem uma decisão completamente tomada. Estão sendo discutidas, formatadas tanto pela Fazenda em conjunto com o Ministério de Portos e Aeroportos, ouvindo o setor. Nós vamos levar para o Presidente da República, que vai dar aval para aquilo que nos parece mais razoável nesse momento. Com relação ao diesel, pelo menos 21 estados indicaram adesão à proposta do governo federal que prevê subsídio a importadores de diesel para conter a alta do preço do combustível. O levantamento é do portal G1. A medida prevê uma subvenção de R$ 1,20 por litro do combustível importado até o fim de maio. O custo, como a gente já contou aqui no Panorama, será dividido entre União e governos estaduais. Ontem à noite, o barril do petróleo voltou a subir e superou a marca dos $105 depois do pronunciamento do presidente Donald Trump sobre a guerra no Irã. Vamos ficar de olho no preço hoje, né? O discurso de Trump na TV frustrou parte dos aliados e os investidores também, porque ele não anunciou o fim da guerra, como se esperava. Além de evitar dar um prazo para o encerramento do conflito no Oriente Médio, Trump disse que os Estados Unidos vão bombardear usinas de energia no Irã, um ato que é considerado um crime de guerra. Numa tentativa de amenizar a preocupação do eleitorado americano com a alta no preço dos combustíveis, Trump falou que os Estados Unidos não dependem do petróleo que passa pelo Estreito de Hormuz, que foi fechado pelo regime iraniano.
O Irã já está essencialmente acabado. A pior parte já passou. De agora em diante vai ser fácil. De qualquer forma, quando esse conflito acabar, o Estreito de Hormuz vai abrir naturalmente. Vai abrir-se naturalmente. Eles não vão mais conseguir vender petróleo, porque, na verdade, é tudo que eles têm para tentar reconstruir o seu país. Nós vamos continuar a fluir com petróleo. Rapidamente, os preços do petróleo vão cair, o preço de gás vai cair. Bom, a reação de alguns países, por exemplo, a China disse hoje que os ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã são a principal causa do bloqueio do Estreito de Hormuz, após o presidente Trump ter dito também que a responsabilidade da reabertura da importante via marítima é de todo o mundo. E em resposta ao discurso de Trump, o porta-voz do Comando das Forças Armadas do Irã informou que a guerra vai continuar até a rendição e o arrependimento do inimigo. E enquanto essas falas são feitas, né, e há alguns acordos em curso, a guerra continua mesmo. As Forças Armadas de Israel anunciaram que o país sofreu ataques do Irã pouco depois de Trump fazer o pronunciamento. Os militares israelenses informaram que identificaram mísseis em direção ao país. Sirenes de alerta aéreo soaram em todo o norte de Israel. Até o momento em que eu gravava, não havia relatos de vítimas ou danos. Voltando aqui para o Brasil, eu te conto que o Banco de Brasília, o BRB, vai afastar dos cargos todos os diretores, superintendentes e gerentes envolvidos na tentativa de compra do Banco Master. A decisão foi tomada com base nas constatações do relatório de auditoria independente encomendada pelo BRB. O documento responsabiliza 30 dirigentes pela compra das carteiras fraudulentas do Master, o que causou um prejuízo de mais de 12 bilhões de reais ao banco público. Agora, o relatório será enviado para a Polícia Federal, para o Banco Central e para o STF. Nos próximos dias, o Banco de Brasília deve ser punido também por não ter apresentado aquele balanço de 2025 dentro do prazo, enquanto tenta aliviar o rombo financeiro. Para o professor de finanças do IBMEC Brasília, Marcos Sarmento, além da multa, o dano maior é na imagem do banco. Formalmente, o BRB pode sofrer multa da CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, então pode haver sanções, multas, pode haver inclusive a suspensão de negociação de ações na Bolsa ou até sanções contra executivos do banco. No entanto, é mais improvável que isso aconteça. O efeito que seja mais significativo e negativo, prejudicial ao banco, é a imagem, ou seja, o mercado percebe que, de fato, existem ainda problemas que precisam ser resolvidos. Muitos problemas, né? E ontem a governadora do Distrito Federal, Celina Leão, retirou uma área ambiental do aporte do BRB e pediu ajuda ao presidente Lula para tentar salvar o banco. Reportagem do Jornal o Globo de hoje revela as caronas de Daniel Vorcaro nos jatinhos. Dessa vez, documentos indicam que o dono do Banco Master viajou junto com 3 parlamentares e 2 ex-ministros. São eles o senador Ciro Nogueira, os líderes na Câmara do MDB, Isnaldo Bulhões, do Podemos, e Rodrigo Gambale, e os ex-ministros Fábio Faria e Bruno Bianco. Esse, Bruno Bianco, trabalhou como advogado de Vorcaro. A viagem foi em um jatinho de Brasília para São Paulo no dia 28 de agosto do ano passado. Passageiros confirmaram reservadamente à reportagem do Globo o embarque e a presença dos parlamentares. Os relatos apontam que havia integrantes do grupo que não conheciam o dono do Master, mas aproveitaram a caroninha. Mensagens de Daniel Vorcaro analisadas pela Polícia Federal e enviadas à CPI do INSS comprovam que ele saiu de Brasília para São Paulo no dia, assim como publicações em redes sociais que também mostram a presença de integrantes do grupo na capital paulista. Essas viagens, reforçam as conexões de Vorcaro com o mundo político, que devem ser um dos elementos da delação premiada que ele negocia com a PF e a Procuradoria-Geral da República. Em conversa por WhatsApp com a então noiva, o banqueiro cita o retorno para São Paulo no dia 28 de agosto. Por meio de publicações nas redes sociais, foi possível confirmar também que no dia seguinte, Ciro Nogueira estava em Botucatu, a 200 quilômetros de São Paulo, para um evento do PP.
O material dos celulares de Vorcaro mostrou ainda uma extensa interlocução com políticos, como Nogueira, chamado pelo banqueiro de grande amigo, e o presidente do União Brasil também, Antônio Rueda. No dia 2 de novembro de 2024, por exemplo, Vorcaro deixou um helicóptero à disposição dos dirigentes partidários para que eles saíssem do Autódromo de Interlagos, onde aconteceu o Grande Prêmio de Fórmula 1. Procurados, Daniel Vorcaro e os parlamentares não comentaram. E tem ainda uma outra carona que repercutiu bastante ontem, como contou o Leandro Gouveia no Panorama da Noite. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, viajou 8 vezes em jatinhos de empresas ligadas ao dono do Banco Master. A informação foi divulgada pelo jornal Folha de São Paulo. Página virada para você saber que o advogado-geral da União, Jorge Messias, vai retomar na semana que vem a visita aos senadores para tentar garantir a vaga no Supremo Tribunal Federal. Ontem, o presidente Lula formalizou ao Congresso Nacional a indicação de Messias para o lugar do ministro aposentado Luiz Roberto Barroso no STF. Agora, caberá ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, enviar a indicação para a Comissão de Constituição e Justiça, que deve marcar a data para a sabatina de Jorge Messias. A oficialização demorou 4 meses porque o governo temia uma derrota, devido à resistência de Davi Alcolumbre, que preferia a escolha de Rodrigo Pacheco. Para assumir a vaga no STF, Jorge Messias precisa da aprovação dos senadores em votações na CCJ e no plenário. Bom, nos bastidores, a jornalista Andréa Sadi apurou que ministros do Supremo Tribunal Federal têm atuado para viabilizar a aprovação de Jorge Messias. Somado a isso, interlocutores do Planalto fazem as contas e dizem que Messias já teria sinal verde de partidos como PSD e MDB. Um levantamento do Globo indica que Jorge Messias até ampliou o número de apoio entre senadores, mas ainda não tem os votos para atingir a maioria necessária para o nome dele ser aprovado no colegiado. Vamos agora sobre uma notícia do Rio de Janeiro que repercutiu muito essa semana. Familiares e amigos se despediram de mãe e filho que foram atropelados por um ônibus enquanto estavam numa bicicleta elétrica no Rio de Janeiro. Emanuele Martins Guedes de Farias, de 40 anos, e o filho, Chico, de 10, foram enterrados nessa quarta-feira. Esse menino lindo tinha milhares de seguidores nas redes sociais. Ele fazia vídeos de humor ao lado do pai, que é influenciador, o Vinícius Antunes, conhecido como Cacofonias. Ele ontem estava no enterro do filho, da ex-mulher, e demonstrou todo o sofrimento, imensurável, uma dor imensurável nesse momento. E a Polícia Civil do Rio está apurando as circunstâncias do acidente. Imagens de câmeras de segurança mostram que a dinâmica foi diferente daquela que foi relatada pelo motorista do ônibus. Os vídeos revelam que não havia outro carro no episódio e que o atropelamento ocorreu quando o ônibus fazia uma ultrapassagem e a bicicleta elétrica estava na faixa da esquerda. Segundos depois, os dois aparecem já caídos na pista. Essa tragédia reacendeu o debate sobre o uso de bicicletas elétricas nas ruas da cidade. Por quê? Porque o crescimento acelerado das bikes no Brasil tem exposto um problema estrutural. Só para você ter uma ideia, em 2016 eram 7.600 bicicletas elétricas. Em 2024 subiu para 284 mil, uma explosão, E percebe-se, que a estrutura das cidades não acompanhou esse movimento das bicicletas. Nas ruas, motoristas, pedestres e ciclistas relatam insegurança diante da disputa por espaço nas cidades que, como eu falei, não acompanharam a nova realidade da mobilidade. Vamos aos destaques internacionais. Primeiro, essa daqui que tem a ver com o Brasil. A Folha de São Paulo traz uma reportagem hoje contando que os Estados Unidos avançaram na investigação comercial que pode resultar em novas sanções contra o Brasil. A investigação é com base na chamada Seção 301 da Lei de Comércio de 1974, que foi instaurada em julho do ano passado como uma das medidas anunciadas por Trump em relação ao que o republicano classificou como uma caça às bruxas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro.
O governo americano incluiu no processo investigações sobre práticas em diferentes frentes, como tarifas injustas ou preferenciais. Também leis anticorrupção, proteção da propriedade intelectual e o desmatamento ilegal. Os alvos vão desde queixas antigas de Washington, como as tarifas brasileiras sobre a importação de etanol, até o PIX. Nessa etapa, uma delegação do governo Lula deve ser convidada a ir a Washington para ser informada sobre as conclusões preliminares do escritório do representante de comércio americano. A expectativa, segundo pessoas que acompanham o tema, ouvidas pela Folha, é que isso ocorra entre abril e maio e a decisão final saia em julho. Especialistas ouvidos pela reportagem dizem que as denúncias têm respaldo jurídico mais consolidado nos Estados Unidos e seriam dificilmente questionadas na justiça da mesma forma que o tarifaço. Em tese, os americanos podem adotar diferentes tipos de punições, tarifárias e não tarifárias, caso a justiça entenda que o Brasil adota práticas comerciais injustas. E sobre o PIX, um relatório divulgado pela Casa Branca ressaltou novamente o PIX como um sistema prejudicial às gigantes de cartão de crédito, como Visa e Mastercard. Essa não é a primeira vez que o governo Trump cita o PIX como um risco a empresas americanas. Em julho do ano passado, o Sistema Brasileiro de Pagamento Instantâneo entrou na mira do governo americano. No documento, agora, que oficializou o processo, a gestão Trump não mencionou diretamente o PIX, mas fez referência a serviços de comércio digital e pagamento eletrônico, inclusive os oferecidos pelo Estado brasileiro. Agora eu te conto que Portugal aprovou uma nova lei que restringe acesso à cidadania com regras mais rígidas. Agora, para cidadãos da União Europeia ou pessoas da comunidade dos países de língua portuguesa, como o Brasil, vai ser necessário comprovar que mora em Portugal há 7 anos para poder solicitar a cidadania. Antes, o prazo era de 5 anos. Para estrangeiros de outras origens, a regra é que só poderão pedir cidadania depois de 10 anos morando legalmente em Portugal. Filhos de estrangeiros nascidos em Portugal só serão considerados portugueses depois de viverem por 5 anos no país. Pelo novo estatuto, pais estrangeiros de crianças nascidas em Portugal também perdem o direito de pedir cidadania por causa da paternidade. Para quem quiser obter a cidadania por ascendência, o processo não teve mudanças. Assim, brasileiros que sejam filhos ou netos de portugueses, por exemplo, podem solicitar a nacionalidade, ainda que nunca tenham vivido em Portugal. O placar foi de 152 votos a favor, 64 contrários e uma abstenção. O governo do primeiro-ministro Luiz Montenegro, de centro-direita, elaborou a lei e votou a favor na Assembleia. O partido Chega, de direita, também foi favorável. Agora o projeto deve passar pelo crivo do novo presidente de Portugal, António Seguro. Te conto ainda que a montadora Stellantis está organizando um recall de 70 mil carros híbridos em todo o mundo devido a um risco de incêndio. O movimento deve ocorrer, em particular, em veículos das marcas Peugeot, Citroën, Fiat, Alfa Romeo e Jeep. A informação foi confirmada pela Autoridade Federal de Transportes Motorizados da Alemanha. Mais de 50 mil desses carros estão no país europeu. Na Indonésia, uma mulher morreu após um terremoto de magnitude 7,8 atingir a região norte do Mar das Molucas. A informação foi confirmada pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos. O tremor ocorreu a uma profundidade de 10 quilômetros. O epicentro está localizado perto da costa de Ternate, uma pequena ilha com cerca de 210 mil habitantes. Um alerta de tsunami chegou a ser emitido. A onda gerada chegou à região costeira. Autoridades do Reino Unido divulgaram as novas imagens de câmeras de segurança que passaram por análise na busca por esclarecer o desaparecimento da brasileira Vitória Figueiredo Barreto, de 30 anos. Ela foi vista pela última vez no dia 3 de março. Investigadores agora tentam reconstruir os deslocamentos da brasileira. As imagens foram compartilhadas pela polícia nas redes sociais. E vamos fechar aqui esse noticiário internacional com notícias do espaço. Para eu te contar que os 4 astronautas que partiram da Terra ontem devem chegar à órbita da Lua na segunda-feira. 10, 9, 8, 7,
RS-25 engines lit. 4, 3, 2, 1. Booster ignition. And liftoff. The crew of Artemis II now bound for the moon. Humanity's next great voyage begins. É história! O lançamento histórico da Artemis II ocorreu dentro do horário programado a partir do Centro Espacial Kennedy, no Cabo Canaveral, na Flórida. É a primeira viagem lunar tripulada em mais de 50 anos, desde a Apollo 17, em 1972. A missão completa tem uma duração prevista de 10 dias. Antes de seguir para a Lua, a cápsula Orion permanecerá na órbita terrestre até o início da noite de hoje. E aí é um período crucial para que os 4 astronautas façam testes de manobra e verifiquem todos os sistemas de suporte à vida antes de se afastarem definitivamente do planeta. O engenheiro espacial Lucas Fonseca, que integrou a primeira missão do mundo a pousar uma sonda em um cometa, disse na Globo News que o lançamento marca uma nova era da corrida espacial. A gente está vendo um momento muito único de que a humanidade está escolhendo viver além da Terra, né? A gente tinha pessoas, claro, vivendo na estação espacial, mas a estação espacial está a 400 quilômetros. Agora a gente está indo para um novo momento que está a 384 mil quilômetros, é um corpo que não é mais o entorno da Terra, né? Então esse é um primeiro passo para a gente termos aí uma sociedade, né, interplanetária. É impressionante. O momento mais esperado é no dia 6 de abril, segunda-feira. Esse é o ponto alto da missão. A Orion passará de 6.400 a 9.600 quilômetros acima da superfície lunar. Da janela da cápsula, a Lua aparecerá com o tamanho de uma bola de basquete segurada com o braço esticado. E tem um detalhe que torna esse momento ainda mais intenso. Ao passar pelo lado oculto da Lua, a nave ficará sem comunicação com a Terra por cerca de 30 a 50 minutos, bloqueada pelo próprio corpo lunar. Nesse período, os astronautas vão fotografar e observar regiões do lado oculto da Lua que nunca foram vistas por olhos humanos. A tripulação também tentará capturar novas imagens da chamada ascensão da Terra, o planeta surgindo sobre a superfície lunar desolada. Pela primeira vez em uma missão lunar, a tripulação não é composta apenas por homens brancos americanos. O grupo é comandado por Reed Wiseman e inclui a engenheira Christina Koch, primeira mulher a voar para as proximidades da Lua, o piloto Victor Glover, primeiro astronauta negro em uma missão lunar, e Jeremy Hansen, o primeiro canadense a participar de uma jornada à Lua. A missão não prevê pouso lunar. O objetivo final do programa, que vai custar 100 bilhões de dólares, é criar uma base espacial americana na Lua para enviar astronautas a Marte na próxima década. Voltamos à Terra. Para te contar agora sobre o futebol, 4 jogos fecham hoje a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Às 7h, o Santos recebe o Remo e a Chapecoense joga contra o Atlético Mineiro. Às 9h30, o Bragantino enfrenta o Flamengo e o líder Palmeiras recebe o Grêmio. Ontem, o Fluminense venceu o Corinthians por 3-1 e subiu para a 2ª posição da tabela. O Bahia derrotou o Atlético Paranaense por 3-0, agora é o 3º colocado. O São Paulo caiu para a 4ª posição ao emplacar por 1-1 com o Internacional em Porto Alegre. Nos outros jogos da noite, o Botafogo venceu o Mirassol por 3-2, o Cruzeiro ganhou do Vitória por 3-0 e Coritiba e Vasco empataram em 1-1. Página virada para encerrar o Panorama CBN da manhã de hoje. Comigo, Bianca Santos, com o nosso DJ Reginaldo Pires e o editor Edmilson Fernandes. Agradecendo muito a sua companhia, lembrando que tem o Panorama CBN da noite com Leandro Gouveia e que amanhã eu tô de folga, vou pro fim de semana prolongado pelo feriado. Um beijo, até segunda que vem, tchau, tchau. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.